Boa noite. Uma doença que já se transformou numa verdadeira epidemia. O diabetes atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são cerca de 12 milhões de pessoas obrigadas a conviver com a doença. E como se prevenir e tratar o diabetes? É o que vamos conversar hoje com o nosso entrevistado. Ele é PhD em endocrinologia e pesquisador da equipe de transplante de células-tronco da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Também escreveu o livro O Futuro do Diabetes. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o médico Carlos Eduardo Cury. Cury, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que esse assunto do diabetes é um assunto assim que todo mundo precisa saber um pouco mais, porque muita gente não tem nem noção que pode estar diabético, né? Queria que você me explicasse o que é diabetes, assim, ou diabetes, para quem está em casa ter bem claro essa doença que atinge 12 milhões de brasileiros. Márcia, antes de mais nada, obrigado por estar abrindo espaço do teu programa de entretenimento para trazer informação de diabetes. Para quem está em casa, quem estiver vendo a gente, diabetes é quando a glicose passa do limite do normal. O que é o normal? O normal é 100 em jejum. Pessoa em jejum de pelo menos 8 horas não fica com glicose maior do que 100. Certo. E existe um exame também que a gente pode fazer em que o paciente toma um copo com 75 gramas de açúcar e 2 horas depois a esse teste, a glicose não pode passar de 140. Então são esses dois testes. E quando você fala, só para falar, criança também tem a mesma taxa? Criança também não pode passar desses limites. Tá. Essa tua pergunta é muito importante porque diabetes é uma doença democrática. Crianças, adultos, jovens, brancos, negros, presidentes. E por que ela é tão difícil, às vezes, da pessoa assim, perceber que ela está com diabetes? O diabetes é uma doença da classe daquelas silenciosas. Você nunca viu ninguém ter um atestado de óbito assinado pelo dentista, por dor de dente. A dor é um sinal de alarme. O diabetes, ele é uma doença eminentemente silenciosa. Se você me perguntar qual que é o principal sintoma do diabetes, eu vou te responder, nenhum. Nenhum, Cury? Então fica muito difícil para a pessoa saber que poderá ter esse problema ou não, né? Aí que tá. A gente precisa botar num país como o nosso, que está em desenvolvimento, não basta só o desenvolvimento econômico, tem que ter o desenvolvimento educacional e também na saúde. Check-ups são práticas muito comuns no mundo todo. E a gente tem que fazer o nosso check-up. A gente faz a check-up do carro. Manda o carro para a oficina porque ele vai parar e vai te deixar na mão, né? E não pensa que o corpo pode te deixar na mão e aí não tem volta, né? Justamente. E o paciente, como que ele descobre? Muitas vezes ele vai no urologista fazer um exame de toque de próstata e acaba no pedido de check-up solicitando a glicemia, a glicose no sangue dá maior do que 100. A ginecologista, os clínicos gerais. É assim que se dá o diagnóstico, de maneira precoce. Mas vem cá, mas você então aconselharia que a pessoa fizesse pelo menos o quê? Uma vez por ano uma checagem da glicose? Todo adulto, nos Estados Unidos, só para você ter uma noção, crianças a partir de 10 anos já fazem check-ups. Há 10 anos? Se a pessoa tem história familiar de diabetes. Bom, então aí a gente tem que voltar para isso. Quem está nos ouvindo hoje tem que pensar, a minha família tem algum histórico de diabetes? Se tiver, então vamos prestar atenção a isso. Agora, também tem uma coisa. Tem muita gente que acha, mas meu avô teve diabetes quando era velho. Isso não tem importância. Tem ou não tem importância para o histórico familiar um idoso ter diabetes? Sim. Olha só. Quais são os sinais que quem está vendo a gente, para todos nós, temos que ficar atento? Parente de primeiro grau diabético. Parente de primeiro grau o quê? Pai, mãe? Pai, mãe, tio de primeiro grau, avô. Parente de primeiro grau. Pessoa está acima do peso, pessoa que já teve ou tem um ataque cardíaco, um AVC, pessoa com hipertensão, colesterol alterado, triglicérides alterado. Quem tem algum desses fatores tem que fazer um check-up mais específico. O legal é você achar antes da doença se manifestar. Certo. É a gente surpreender a doença antes que a doença surpreenda a gente. Pois é, você falou aqui numa coisa que hoje em dia todo mundo luta, que é estar acima do peso, né? Obesidade. Mas quando é que você considera que a obesidade é um fator
que possa levar à descoberta da diabetes? Olha só, o principal, qualquer pessoa com índice de massa corporal aumentado tem risco. O que é índice de massa corporal? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você pega o seu peso, divide pela sua altura elevado ao quadrado, tem que dar menos que 25. Se der mais que 25... já é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. Mas eu queria destacar um ponto específico, obesidade principalmente abdominal. Quer dizer, gordura na barriga. Gordura na barriga. Tanto para homem como para mulher. Os dois. Quer dizer, a gordura, porque também a gente identifica hoje em dia que a gordura na barriga também é perigoso para a questão cardíaca. É porque faz parte de um pacote. Pois é, o pacote está incluído problemas cardíacos e diabetes. Pode olhar, o paciente portador de diabetes, principalmente, nós estamos focando mais agora no diabetes do adulto, que é o tipo 2. O tipo 2 é esse que a grande maioria, que é o grande boom do século, é obesidade abdominal, é um pacote, obesidade abdominal, diabetes tipo 2, gota, hipertensão, colesterol alterado, triglicéridos alterado, apneia do sono. Por que isso acontece mais agora? O diabetes tipo 2 é uma doença que tem um cunho genético muito importante. Quem tem na família tem um risco maior de ter. Tudo bem, mas a genética não tem mudado nos últimos anos. O que mudou nos últimos 50 anos? Foram os hábitos de vida. Então, a pessoa com uma determinada genética passou a se expor a condições que até outrora, Márcia, a gente não tinha. Fast food, facilidade de locomoção por carro, ônibus, vidro elétrico, elevador, controle remoto, pequenas coisas que a gente fazia andando e que hoje a gente não faz. Então, para ganhar caloria é a coisa mais fácil que tem. Perder é tão difícil, né? Nossa, mãe. Perder uma hora a eterna de caminhada, briga. para uma pessoa, um adulto como nós, 300, 400 calorias. 300, 400 calorias é um sanduíche na praia aqui. É um nada, né? Quer dizer, mas então o grande vilão dessa doença atualmente é a mudança dos hábitos do homem moderno. Isso mesmo. Esse é o grande vilão. É o grande vilão. Esse é o diabetes 2. Do tipo 2. Que pode atingir a pessoa desde criança, se for uma criança obesa, sedentária, com uma alimentação errada, porque a gente vê muita gente agora que prefere alimentar o filho rapidamente, né? Justo. Manda lanches dos colégios, produzindo lanches horríveis, Justo. só de batatinha frita, essas coisas todas empacotadas. Quer dizer, é o problema do estilo de vida. Certamente. E o estilo de vida que o pai e a mãe leva passa para o filho. É impressionante. E antigamente, quando a gente atendia pacientes pediátricos, criança diabética era sinônimo de diabetes tipo 1, que nós vamos falar. Tipo 2 era do idoso, do adulto mais avançado. E hoje essa história não é mais assim tão clara, porque a obesidade está cometendo faixas cada vez mais jovens de pessoas. Então, hoje, eu já trato pessoas do meu consultório comum, 14, 15 anos, que tomam remédio para pressão, para diabetes, para colesterol. E que tudo foi detonado pela questão dos hábitos alimentares e sedentarismo? Dúvida, associado certamente a uma predisposição que essa pessoa já tinha. Então, o conselho não pode dar essas porcarias para os filhos, né? Primeiro, é básico, né? É básico. Agora, dentro de casa também não se pode comer isso, né? O hábito tem que ser da família. Porque eu fico imaginando você dizer, meu filho vai comer espinafre, aí você está comendo batata frita. Como é que o garoto vai comer espinafre? Não vai, né? É claro que você está na casa da sua avó, que tem aquela torta gostosa. Poxa, coma aquele pedacinho, pronto. Vai comer, né? Agora está fazendo parte do nosso dia a dia, cada vez mais embrenhado na nossa cultura. E nós temos que mudar isso. Ô, Cury, eu estou até com o seu livro aqui, ó, O Futuro do Diabetes, que a gente depois vai conversar mais sobre isso, para explicar o que está se fazendo, essas pesquisas todas que vocês estão fazendo em Ribeirão Preto, que é um dos centros mais importantes de pesquisa sobre diabetes no país e no mundo, né? Vamos combinar que vocês estão com vários protocolos, que depois você vai explicar o que é isso. Eu acho o seguinte, que a gente tem que falar bastante, porque as pessoas precisam ter uma conscientização de que você é o que você come. E as pessoas não têm essa noção, né, Cury? Ficam achando, não, eu vou comer tudo que é porcaria, mas eu vou ter uma saúde ótima. Não vai, né? Essa conta não vai fechar, vai? Não fecha.
Não fecha, até porque todo mundo acha que com a gente é diferente. É. Não, eu tenho um ótimo organismo. Como é que você sabe, cara? Eu tô ficando com medo. Se você for parar para ver o IBGE, nós estamos vivendo muito, Márcia. E a gente tem que estar preparado para viver muito. Então, viver muito significa correr riscos que até ontem a gente não corria. Diabetes é um deles. É verdade. Quem vive muito, a incidência de diabetes na faixa etária após os 50 anos é muito alta. Então, a gente tem que estar preparado para viver bem a vida toda. Nós falamos sobre o diabetes número 2, que é o que está realmente, né, mais presente no nosso dia a dia, mas a pesquisa de célula-tronco que vocês fazem é diabetes 1. Sim, a nossa pesquisa, Márcia, eu gostaria até de aproveitar, essa pesquisa nossa que é pioneira mundialmente, ela é voltada para o diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? Diferentemente do adulto diabético tipo 2, o pâncreas desses meninos param de produzir insulina quase completamente. Quando você falou meninos, é porque a faixa etária... É de crianças. É o diabetes infantil. Diabetes tipo 1 é uma doença clássica de crianças, mas não exclusiva. Tem adultos que desenvolvem também. Mas classicamente, para todo mundo guardar, tipo 1 é mais de criança, tipo 2 é mais de adulto. Certo. O tipo 1 tem um problema que é o seguinte, ele representa 5% de todos os casos de diabetes. A criança tem um problema que envolve o seguinte, é um ser humano pequeno, muitas vezes de 3, 4, 5 anos de idade, e que tem que injetar insulina 4, 5 vezes ao dia. Nossa, isso é muito difícil, né? E picar o dedinho para medir a glicose. E aí, o tipo 1, o que ele é? Ele é uma doença autoimune. O que é isso? O próprio sistema imunológico do paciente resolve destruir as células que produzem insulinas no pâncreas. Nossa. O pâncreas fica aqui na barriga e o sistema imunológico dele, em vez de destruir bactérias, vírus, lombriga, certo, destrói uma própria parte do corpo. E não tem uma explicação por que isso começa? Até hoje a medicina não sabe o porquê exato. Tem vários genes mapeados, vários fatores ambientais, mas nenhum isoladamente responde à pergunta. E o que a gente pensou? O nosso centro em Ribeirão Preto é um centro de referência mundial em tratamento de doenças autoimunes com células-tronco. Não, eu achei isso uma coisa fantástica, porque a gente fica pensando que isso acontece em países lá fora, né? A gente não pensa que acontece no nosso Brasil, e quando a gente pensa, a gente vai achar logo que pode ser que seja em São Paulo, mas não, é em Ribeirão Preto. É em Ribeirão Preto. Com muita honra. Com muita honra, uma cidade super agradável, uma graça, que eu particularmente conheço e gosto muito. Eu aqui represento uma equipe de mais de 50 pessoas, médicos, dentistas, terapia ocupacional, enfermeiro, etc. O grupo lá, nosso grupo começou em 1999 a fazer pesquisas com células-tronco só para doenças autoimunes. Nós temos uma enfermaria só de transplante de células-tronco para doenças autoimunes. E vem cá, e quando você fala doenças autoimunes, são várias doenças, então? Lúpus, quem está vendo a gente tem alguém conhecido que tem esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, uma doença intestinal. Então, é um grupo que foi fundado por um importante pesquisador, que é o Júlio Voltarelli, que nós perdemos ele no ano passado. No início desse ano. E a doutora Belinda Simões. São duas pessoas voltadas especialmente à terapia celular. E em 2003 surgiu o convite do Júlio Voltarelli para mim, falou, vamos fazer um braço de diabetes tipo 1. Até então era uma coisa completamente desconhecida da endocrinologia brasileira e mundial. Certo. Mundial também? Mundial. Me mostrou todo o protocolo é todo o projeto. O protocolo é um projeto. Falei, meu Deus, o que era esse protocolo? Era você pegar o sistema imunológico do paciente que está destruindo o pâncreas dele, desligar, igual computador. Desligar? Como é que se faz isso no ser humano? Com quimioterapia. Olha. Você faz uma quimioterapia e desliga completamente o sistema imunológico. Terminou a quimioterapia, você religa com as células-tronco do próprio paciente, da medula óssea dele. Sei.
É um procedimento parecido com o que o Reinaldo Giannichini fez para leucemia. Quer dizer, é um reboot. Justamente, o termo é esse. Né? Que nem computador. Um reset imunológico. É um Você reset. dá um reset na pessoa. É um reset. Mas vem cá, esse termo quimioterapia deve assustar muito os pacientes e os pais dos pacientes. Assusta. Né? Porém, vários estudos já tentaram tratar esta autoimunidade com pequenas doses de algum remédio. Sei. Tratando algum pedaço dessa autoimunidade. E, infelizmente, Márcia, não deu resultado. Não, né? Daí que deu o pulo do gato do nosso grupo, falar assim, ora, se quem tratou de uma maneira muito branda não teve efeito, vamos então fazer o seguinte, manda todo o sistema imunológico embora. Nossa. E contrata um novo. E, vem cá, e como é que se consegue pacientes para fazer isso? Porque isso vamos dizer, eu sei que é uma coisa científica, mas é uma aposta, né? Numa visão de tratamento. A né? gente não tenta convencer. A gente mostra que é um projeto aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Atualmente, essa pesquisa nossa é aprovada pelo FDA americano e a gente coordena um estudo internacional hoje, Estados Unidos e Europa. Vocês coordenam um estudo internacional nos Estados Unidos e Europa? Sim, normalmente a gente Nossa. consome informação desses de lá. estudos que são feitos lá. A gente replica. Eles trazem um projeto e falam, faz desse jeito. A gente que bolou o projeto para eles fazerem. E eles estão fazendo lá e vocês coordenam lá fora. E a gente também está fazendo e coordenamos todos. E vem cá, e como é que foi o primeiro grupo que se dispôs voluntariamente a fazer isso? Que idade tinham? Que pessoas eram essas? A gente começou incluindo pacientes acima de 12 anos de idade. Então o menor tem 13 anos hoje, entrou com 13 anos, e o maior com 35 anos. Todos tipo 1? Todos tipo 1, recém-diagnosticados. Ah, também tem isso, tem que ser recém-diagnosticado. Por quê? Porque ainda tem um pedacinho de pâncreas produzindo insulina. E isso é importante para quem está vendo a gente. Então são pessoas que chegaram recém-diagnosticados, usando insulina, e a gente mostrou, foram procurar a gente e a gente explicou, olha, você tem a terapia hoje convencional, hoje a terapia convencional é muito interessante também. Você pode fazer essa, e se você quiser, você pode ser voluntário nessa outra pesquisa que a gente tem aqui, com células-tronco. Esse julgamento, Márcia, é do paciente, da sua família. Tem pessoas que olham e ouvem o que eu falo e falam, muito obrigado, vou embora, volto daqui a uns 10 anos. Vou te procurar para ver se tem algo novo. E tem gente que vira e fala, não, eu quero fazer isso. E 25 pessoas, nesse primeiro protocolo nosso, que foi de 2003 a 2011, fizeram essa pesquisa. 21 pararam de usar insulina. 21 de 25 é um sucesso absoluto, praticamente, né? Só 4 que não pararam. Só 4. Não, isso é fantástico. Fantástico. Quer dizer, aí as pessoas, porque eles param de usar a insulina, mantêm uma vida como regrada, mas não precisam tomar o remédio. Isso mesmo. Aí que tá. O tratamento do diabetes continua. Todo mundo, alguns canais, algumas pessoas da mídia leiga adoram usar o termo cura. O nosso grupo seria o primeiro a usar o termo cura. A gente não é bobo. Lógico. Mas não é cura, por quê? Tem que fazer exercício, não tem? Tem que fazer dieta saudável. Nós temos que fazer dieta saudável. Mas qualquer pessoa tem que fazer exercício, qualquer pessoa deve seguir uma dieta saudável, né? Justo. Então isso tem que continuar. Curi, quer dizer que foi assim, a pessoa entrou lá, acabou com o sistema imunológico pela quimioterapia. Zerou. Zerou. E aí o quê? Vocês voltam, o que acontece? Para o remédio da quimioterapia? São 5 dias de químio. No 6º dia, quando termina a químio, no dia seguinte, a gente infunde pela veia, isso não é cirurgia, tudo pela veia, as células-tronco da medula óssea do próprio paciente que a gente tinha coletado previamente. E aí a pessoa fica mais algum tempo no hospital? Fica mais um tempo para se restabelecer do sistema imunológico. O sistema imunológico nasce de novo. Que coisa fantástica! Ele perde toda a memória imunológica. Por exemplo, a vacina, a cachumba que ele teve, os anticorpos que ele criou... Não tem mais anticorpos. Acabou. Tudo que ele sarampo, teve... cachumba, catapora... Ele pode pegar de novo. Ele vai ter que pegar a fila da vacina de novo.
tudo. Mas ele vai poder se vacinar depois? Vai. Tem que se vacinar. Aí vocês fazem um esquema de vacinação. Um esquema. É como se o sistema imunológico dele, Márcia, tivesse nascido de novo. Quer dizer, virou um recém-nascido. De sistema imunológico. Que coisa incrível! Como é que se pode fazer isso sem precisar fechar o sistema imunológico de uma pessoa? Como é que pode ser isso? A gente está tentando estratégias que sejam seguras e eficazes. É uma balança. Essa nossa estratégia que eu acabei de mostrar de desligar e ligar o sistema imunológico, ela tem sido eficaz, porém você pode questionar a segurança. Então, será que a gente não poderia usar um tratamento que não envolvesse quimioterapia? A gente hoje tem em andamento um estudo em paralelo, os dados ainda não foram mostrados ou publicados, com uma célula-tronco chamada mesenquimal. É um nome feio, mas essa célula é o seguinte: a gente tem ela na medula óssea e temos no tecido adiposo. Ah, é? Na gordura? Na gordura, essa célula está presente lá. Então quem faz lipo tem essa célula que joga fora? Por incrível que pareça. E essa célula tem umas características muito interessantes. Ela ajuda a bloquear o sistema imunológico alterado, o processo autoimune, e há especulações de que essa célula possa regenerar o pâncreas. Então a gente está apostando nessa célula-tronco mesenquimal, esse nome esquisito, mas é um protocolo, um projeto em paralelo que a gente tem com a quimioterapia e que esperamos que possa ser útil ou que traga pelo menos algum benefício extra. Essas duas linhas são as nossas linhas da USP em Ribeirão Preto, desse grupo que eu represento aqui hoje. E quando você fala assim, vocês estão pesquisando isso significa o que para o leigo em termos de prazo? Medicamento se demora cerca de 10 anos. Células-tronco talvez demore mais, por quê? Para estudos de segurança. Qual que é o medo da célula-tronco? Essa célula-tronco injetada virar câncer. Sei, porque ela o quê? Multiplica as células? A célula-tronco é uma célula que, por si só, tem uma capacidade de se autoduplicar muito grande. Então, existe uma questão de segurança nisso, porque a gente não sabe, por exemplo, no estudo de diabetes, eu não sei a longo prazo o que essa célula-tronco pode fazer naquele paciente. Ah, entendi. Daqui 10 anos. O paciente que mais tempo fez foi em janeiro de 2004. Nós estamos em 2012, então temos 8 anos. Será que daqui 20 anos esse paciente vai ter um efeito colateral? Essas perguntas têm que ser respondidas. Então, assim, a gente tem muita energia, a gente quer muito produzir, mas a gente tem que ter serenidade e saber que tudo tem que ser feito da maneira correta. Pois é, desse grupo de 25, que você falou 21 não usam mais insulina, o que aconteceu com esses 4? Bom, esses 4 pacientes, eles tinham uma característica em comum. Eles tiveram a glicose muito alta ao diagnóstico. Eles quase entraram em coma. Todos os 4? É uma condição que se chama cetoacidose diabética, em que o paciente muitas vezes precisa de UTI e a capacidade do pâncreas produzir insulina é muito pequena. Mas vocês já selecionaram esses pacientes com essa característica para saber a gente aprendeu. Para ver se poderia dar certo. Justo. E hoje, se algum paciente procurar a gente que tenha apresentado cetoacidose diabética, eu digo para ele, não faça. Não vai valer a pena, né? Porque não vai valer. Mas por isso que o voluntário de pesquisa é importante, Márcia. Ele não é bom só para ele. Aqueles 4 pacientes que fizeram a pesquisa e a gente viu que não deu certo, foram úteis para os próximos que estão por vir, para as famílias que chegam para nós desesperadas. Eu tenho hoje a capacidade de virar e falar assim, não faça, essa nossa pesquisa hoje não é boa para o seu perfil. Agora, como é que as pessoas chegam até vocês? Através de programas como o seu. A comunidade médica brasileira conhece muito bem o nosso grupo, então a gente está envolvido em congressos no Brasil todo. Então a gente sempre mostra os dados da gente, tanto de maneira científica como para a mídia leiga, a gente tem mostrado com muita frequência. Então o paciente acha por e-mail, no blog, através do livro, no livro tem os e-mails, tem os contatos. Então, assim,
o pessoal chega até nós. Mas eu fico imaginando, Cury, que vocês desse grupo devem ser muito assediados para irem lá para fora, para o exterior. Sim. E aí? Como é que é? O grupo está coeso, não quer se desfazer, quer manter a pesquisa? Sim, isso é uma bandeira nossa. Cada um do grupo já recebeu convites, mas o nosso grupo, primeiro, está na nossa cidade, está em Ribeirão, é do Brasil, é um protocolo nosso, sabe? É difícil? É. Fazer pesquisa de ponta. Tem apoio realmente? Porque a gente fica pensando, será que o Brasil tem apoio suficiente para esses tipos de pesquisa? É duro. No início não tinha quase nada. Hoje nós temos que deixar claro. CNPq, FAPESP, o Ministério da Saúde, dentre vários outros. Então hoje a gente tem um fomento. Mas é difícil, mesmo assim, Márcia. A gente atende consultório, faz pesquisa, bate escanteio e cabeceia. O grupo todo. É porque uma pesquisa dessa é uma pesquisa longa, né? Uma coisa a longo prazo. Tem que ter um investimento contínuo, né? Sim. E sempre, né? Vamos dizer, não tem prazo, vamos dizer. Mas a gente está colhendo muitos frutos bons. Por exemplo, quando a gente publicou esse nosso trabalho 2 vezes num jornal que é impossível se publicar, numa revista científica chamada Journal of American Medical Association. JAMA. O JAMA. JAMA. E esse jornal, é impossível publicar uma. Nós publicamos 2. 2. Olha que abertura fantástica. E dali, aquele jornal tem um press release muito forte. Imagino. Então saiu na CNN, saiu no New York Times, saiu no Le Monde. Mas o assédio começou dali. Mas o nosso grupo está muito coeso e a gente quer fazer a nossa história aqui mesmo. Estou falando aqui no seu livro, aqui, O Futuro do Diabetes. E eu tenho aqui um capítulo 15, o poder do sono, a qualidade de vida e o tratamento do diabetes exigem boas noites de descanso. Por quê? O diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, está inserido naquele pacote que nós comentamos. Obesidade abdominal, hipertensão, colesterol, triglicérides alterados. Essa obesidade, quem está vendo a gente sabe, tem o seu parceiro que está acima do peso ronca muito. Roncar é um sinal de alerta? Roncar é um sinal que tem algo de errado acontecendo. Então, existem diversas estatísticas que esses números variam de 20% até 90%, dependendo do peso. Os pacientes diabéticos têm uma maior incidência de síndrome da apneia do sono. O que é isso? O paciente para de respirar. Apneia significa parar de respirar. É o paciente que, todo mundo já viu isso, ele está roncando e quando vê ele dá uma pausa. E a gente já fica aliviado, ufa. Parou de roncar. Parou de roncar, na realidade ele parou de respirar. Nossa, que pânico isso, né? São 3 perguntas que o médico tem que fazer no seu consultório ao tratar um diabético. Quando você dorme, você está acordando bem? O paciente responde, eu acordo derrubado. Eu durmo 12 horas, parece que eu dormi 3. Porque ele acorda muitas vezes à noite inconscientemente. Ele não viu que ele acordou, mas cada parada de respirar, o organismo chacoalha. Nossa. Então ele é aquele paciente que dorme em locais inapropriados. Está indo viajar, é aquele que está sempre dormindo no carona, é aquele que dorme na reunião, é aquele que dorme na sala de espera, sonolência diurna. Então, um sono que não repousa, sonolência diurna e roncos. Tem que prestar muita atenção nisso, né? Sim. A boa noite de sono, ela é importante para muita coisa. Se a gente quiser, e a gente está tendo que trabalhar muito, todo mundo, né, Márcia? Então, dormir é importante, inclusive para os diabéticos. Quantas horas de sono um diabético tem que ter? Não muda em relação ao indivíduo comum. Todo mundo tem que... Essa conta gira em torno de 8 horas. A estatística, a medicina vai girando. Gente, eu acho que quem dorme 8 horas é um felizardo, porque quem é que consegue dormir 8 horas hoje em dia? Só criança, quase. É muito difícil, eu concordo. Mas esse é um número médio. Cada um tem o seu ponto de descanso. Então, eu tenho muitos amigos que descansam muito bem com 5 horas, 6 horas de sono. Eu tenho outros que só descansam com 10 horas de sono. Isso é muito individual. Mas a gente tem que estar atento ao seguinte, às vezes a pessoa está dormindo 10 horas e está acordando cansado e dormindo durante o dia. Mas e aquelas pessoas que trabalham à noite? Esse é um ponto chave. É muito complicado um diabético assim. Você ser diabético e trabalhar à noite? Principalmente vigilantes noturnos, motoristas de ônibus. Você imagina um motorista com a apneia do sono.
guiando um ônibus à noite, com sonolência no volante. É terrível, né? Isso aí é acidente não acerta, né? É um Sim. risco enorme. Mas eu digo, para a própria saúde do paciente, quem é diabético, trabalhar à noite traz mais problemas? Ele tem que ter uma adequação muito grande da dieta dele à noite, do exercício que ele vai fazer, a inversão de horas de sono. Engraçado, durante o sono, Márcia, a gente produz alguns hormônios. Pois eu ia perguntar por que o sono é tão importante. Pensar, porque você acorda descansado. Não é só isso, né, Cúria? Por exemplo, de manhã cedo, 5, 6, 7 horas, é a hora do pico da cortisona. Nós produzimos cortisona. À noite bem dormida, a gente produz hormônio do crescimento, que é o hormônio do rejuvenescimento. Bom, então por isso que diz que todo mundo que dorme muito fica com cara de mais jovem, né? Então, por exemplo, quando você inverte o sono, você acaba produzindo um pouquinho mais cortisona. Ah, é? É. E quando você tem fusos horários? Então, o fuso Você horário... troca de país, você está com um fuso horário O completamente fuso horário é diferente. tranquilo porque ele é o lag time, ele é muito agudo. Em 3, 4 dias você resolve ele. O problema são esses trabalhadores que têm a vida trocada há anos. Esse fuso horário é tranquilo, uma semana no máximo você resolve. Eu quero saber o seguinte, você acha melhor a pessoa tomar um remédio para dormir bem, do que passar a noite em claro porque não consegue dormir? Eu acho que a insônia tem que ser tratada. Não necessariamente, a gente tem que seguir uma ordem. E você tem que procurar um especialista para isso, porque muitos problemas de insônia são resolvidos com medidas simples, do tipo evitar café, substâncias excitantes após as 6 da tarde, por exemplo, café, chocolate, alguns chás, ter hora certa para dormir, hora certa para acordar, ter o hábito, ter o colchão adequado. Existem medidas, por exemplo, uma coisa muito simples, muitas pessoas fazem a sua agenda do dia seguinte na cama. Tem um macete muito legal, faça a agenda no final do expediente, por volta das 5, 6 horas, faça a sua agenda do amanhã. Então são pequenas coisas que ajudam, dentre inúmeras outras coisas que eu nem sei, que eu nem domino muito, mas que tem que ser feitas. Se necessário for, o remédio é um aliado. Ô, Curi, você falou do sono, mas eu também acho que a gente tinha que falar uma outra coisa, que é o seguinte, às vezes as pessoas fazem o exame e dá que estão com a glicose alta e procuram um médico clínico, mas não tem que ir para um endocrinologista? Olha só, muito frequentemente eu pego pacientes que vão no meu consultório e falam assim, eu vim aqui porque eu estou com pré-diabetes, minha glicose subiu um pouquinho. Aí eu pego o histórico dele e falo, mas você já tem critério para diabetes? Já passou do limite da glicose, nunca ninguém lhe falou? Que o cara já é diabético há um tempão? Ele chega achando que é transitório, o paciente acha que vai sarar, acha que foi um erro de laboratório. Então, gente, para todo mundo guardar, glicose normal não passa de 100. Em jejum, passou de 126 é diabetes. Entre 100 e 126 é o que a gente chama de pré-diabetes. Porém, pré-diabetes e diabetes é praticamente a mesma coisa. Pois eu ia perguntar qual é a diferença. Muitas vezes o paciente sai vibrando achando que Ainda só não pré-diabético. O pré-diabético já traz maior risco de complicações no futuro, maior risco de infarto. Então, eu acho assim, é uma doença silenciosa. E muitos pacientes são teimosos, talvez por falta de informação, simplesmente por falta de informação. Então, subiu a glicose, procure um especialista, ou mesmo que você não tenha um especialista na sua cidade, uma cidade vizinha, procure um endocrinologista, se informe melhor, porque tem muito mito em torno do diabetes. Esse teu programa está ajudando a tirar alguns deles. É uma doença que tem muito mito, todo mundo lembra das complicações do diabetes. Que são gravíssimas, né? Problema de cegueira, insuficiência renal, amputações. Porém, uma mensagem que a gente pode deixar aqui é o seguinte, é uma doença que se for controlada e se o paciente respeitar o diabetes, ele tem como viver 100 anos, morrer de outras causas, mas não morrer de diabetes. Isso aqui é muito importante deixar bem claro aqui para todo mundo. Agora, Curi, nós temos que pedir para você, primeiro, um contato. Você quer deixar algum site para alguém que queira entrar em contato com vocês? Por favor. Qualquer dúvida, mande um e-mail direto para mim. É ce.curi,
yahoo.com.br. Tem um blog também que eu sugiro. Nosso blog, a gente está botando tudo que tem de novo, o que tem de novidades sobre diabetes. É carloseduardocuri.blogspot.com. Tá ótimo. Agora, última pergunta do programa. Quem é Carlos Eduardo Cury? Que pergunta difícil. É um estudioso, que eu amo o que faço, e que valorizo muito o caminho que a gente está trilhando, e não somente o resultado. Eu acho que eu procuro eu tenho muitos parentes diabéticos, perdi o meu pai por diabetes, e eu procuro um dia melhor para todos esses portadores de diabetes. Esse sou eu. Cury, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no programa. Adorei a nossa entrevista. Obrigado. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Boa noite para todos vocês e até terça que vem.